Boa noite, boa noite. Marquinhos, você sabe que na coletiva de ontem, perguntado ao Mazinho, né? Porque é que ele não se aproximava um pouco mais do gol, estava laterizando, jogando muito mais pelos lados, ele e o Negueba invertendo de um lado para o outro em algumas oportunidades. Ele disse que você cobrava dele bastante esta aproximação, não só para o arremate, mas para ele ter um pouco mais de presença também. E hoje deu certo, né? Mesmo tendo também jogado em alguns momentos mais de lado, fez o gol e foi uma conversa que você teve com ele, ficou satisfeito exatamente com o desempenho no todo do time? Um jogo difícil, né? Em relação ao Mazinho, nós vínhamos trabalhando essa quebra de sistema e hoje novamente no intervalo tivemos que aproximá-lo mais, né, do Rafael e do Negueba. Ele estava fazendo muita jogada de profundidade, mas estava ficando isolado. E aí nós colocamos ele por dentro e abrimos o Rafael novamente para que pudesse uma característica muito parecida à tática do jogo passado. Então nós tivemos essa ação e deu certo, né? Ele apresentou-se mais à área, finalizou mais, armou mais a jogada. E o time como um todo teve uma boa apresentação. Claro que pontos destacados a se cobrar, o terceiro jogo, o terceiro gol sofrido, né, tem que ter esse ajuste fino no sistema defensivo. Meu ponto de vista, não foi um jogo bonito, não foi um jogo técnico, foi um jogo brigado, né, um jogo disputado, mas que o grupo teve competitividade, comprometimento, profissionalismo, e mesmo no gol do Operário, teve um comportamento que me agradou novamente em buscar a vitória dentro de casa. O Marquinhos, o primeiro tempo, principalmente, o Operário marcou muito, adiantou muito a marcação, dava a impressão que o Curitiba tinha dificuldade para sair, tentava aquela bola aérea, a bola longa, e aí acabava errando muito. E você, no trabalho de vestiário de intervalo, de novo, sem mudar peças, mudou o sistema do time jogar e o time buscou essa vitória. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você fez no vestiário. O Itamar estudou o nosso time, né? Bloqueou bem as nossas saídas de bolas e a equipe do Operário acabou encurralando o nosso time, principalmente no início da partida. E nós tivemos muita dificuldade. Vale salientar que são 55 horas do jogo anterior. Então a perna ainda estava pesada, o cansaço da pré-temporada hoje ficou evidente. Mas sabíamos disso. E no intervalo nós tivemos que reorganizar novamente a construção da equipe, né, aproximando mais as linhas, preenchendo melhor o meio-campo, distribuindo melhor na nossa frente os nossos atacantes para que tivéssemos esse contexto de posse, né, porque nós estávamos alongando a bola e estávamos perdendo a primeira e segunda bola no primeiro tempo. O Operário é um time de força, né, um time de estatura alta, então levava vantagem quando o Itamar alongava a sua marcação e encurtava o campo quando não tinha posse de bola. E isso estava dificultando para nós. Mas fomos felizes novamente no intervalo. É um grupo que assimila muito bem a questão tática trabalhada, e aquilo que é trabalhado a gente procura executar, né, em vestiário e levar para o campo, e tem dado certo. O Marquinhos, você falou do preenchimento no meio de campo, e há pouco até um torcedor participando comentou a respeito da entrada do Dudu. Né? O Dudu mais uma vez entrou muito bem, e aí falou a respeito do Pedro Ken. Queria que você falasse do Pedro Ken, se ele está desempenhando exatamente aquilo que você tem pedido, e avaliasse de repente a entrada do Dudu ao lado dele ou até mesmo no lugar dele. Sim, são atletas em potencial, atletas que estão em crescimento, né? Mas cumprem funções diferentes. Não são as mesmas funções determinadas para Pedro Ken e para Dudu. São funções diferentes e terão oportunidades e situações o qual estarão jogando juntos, né? Mas cumprindo funções diferentes. É isso que tem que ser entendido, né? O Dudu é um jogador mais dinâmico, né, com a bola no pé. O Pedro é um jogador mais de força, mais de intensidade, de profundidade. E o Dudu é mais de jogada curta, toque curto, aproximação curta, né? E o Pedro é mais de profundidade. Então, por conta disso, dentro do sistema adotado nessa filosofia, inicialmente o Pedro tem feito essa função. E o Dudu tem dado uma resposta positiva, tanto no jogo anterior quanto neste jogo, né? O primeiro do Nacional, nem tanto. Ele não foi tão bem no primeiro jogo, mas nesses dois jogos ele entrou e conseguiu recuperar o meio-campo, manter a posse de bola e aproximar mais dos atacantes.
Bom, Marquinhos, são muitas dificuldades, né? Começo de ano, de campeonato, mas a verdade é que o time continua 100%. Importante, é aquilo que eu falei no vestiário para o grupo. É importante esse crescimento e corrigir os erros nas vitórias. O ambiente fica muito melhor para que você possa corrigir os erros. Do jogo passado para este já houveram situações que foram corrigidas e que já foram apresentadas para esse jogo. É importante, eu acho que poucas equipes no Brasil, dentro dos seus estaduais, conquistaram 3 vitórias seguidas. Mas, como eu falei, temos que corrigir muitas coisas ainda, é um processo ainda de amadurecimento, de ajuste fino, mas temos que valorizar sim as vitórias. Temos que valorizar. Às vezes nós valorizamos muito mais e sentimos muito mais a derrota do que valorizamos a vitória. E nesse início de trabalho é de suma importância iniciar bem, iniciar vencendo, porque traz confiança, traz amadurecimento para esses meninos, para esse grupo, para esse elenco que tem trabalhado muito, tem se dedicado dia após dia, jamais reclamaram de uma ação feita por nós ou pela diretoria, nenhum treinamento de exigência máxima, houve nenhum tipo de apelo ou reclamação, e todos de maneira muito profissional e com uma disposição muito grande, procurando evolução em prol do Curitiba. O Marquinhos, ontem o Wellington Paulista, na apresentação oficial dele, perguntado sobre o comportamento do Rafael Lucas, ele elogiou o jogador e disse que de repente joga até junto, não tem problema nenhum. E há uma preocupação sua da comissão técnica, porque daqui a pouco o menino vai começar a ficar bastante visado, normalmente pelos adversários, até pela questão da violência. Não foi o caso específico de hoje, mas haverá um trabalho específico em relação ao Rafael Lucas daqui para frente, para esses cuidados? E há a possibilidade realmente de um aproveitamento do Wellington Paulista ali na frente com ele? Bom, primeiro em relação ao Rafael, é bom, é satisfatório, né? Você vê um atleta que oriundo da base, que nós acompanhamos o processo desde a categoria sub-15, e fui eu quem o lancei em 2013, naquele jogo fatídico, jogo do Operário, qual ele lesionou, né? E lá nós já imaginávamos que ele pudesse ser um jogador em potencial. Ainda é cedo, ele encontrou uma marcação hoje mais forte, um primeiro tempo o qual ele não conseguiu jogar, desvencilhar, errou muitas situações, o qual foi determinado, normal, compreensível, mas no intervalo eu tive que novamente reorganizá-lo taticamente, né? Ele pontualmente eu tive que mexer para que ele pudesse ter uma performance melhor e maior, e acabou sendo feliz, não só com o gol, mas a participação do segundo tempo foi maior dele, e ele foi quem deu um passe magistral, né, para o gol do Mazinho. E um jogador que tem um potencial, que tem que ser cuidado, que tem que ter calma, mas tem talento, né? Nessa carência que há no futebol brasileiro, é um novo atacante que vem surgindo. Mas o momento de colocar os pés no chão, entender que há muita coisa em sua vida, em sua carreira ainda, para que ele possa alcançar grandes objetivos. Potencial tem. Em relação a ele e o Wellington, que bom, né? Tem o Keirson também, tem o Paulo Vitor trabalhando. Eu acho que para o treinador é muito importante ter essas circunstâncias, esses jogadores, porque o ano é longo, as competições vão se acumular, né? Vão ter competições simultâneas, então é importante ter esses atletas no elenco. E da maneira como eu gosto de jogar, não vejo problema nenhum em estar atuando com o Rafael e com o Wellington, desde que eu entenda que seja necessário, importante, e se os dois estiverem atuando bem, fazendo o gol, por que não jogar os dois? Marquinhos, o jogador às vezes trabalha a semana toda, daí na hora que sai a relação dos jogadores que vão para o jogo, o nome dele não está lá. E a gente tem percebido que você está levando, além do Vaná, que é o goleiro titular, os dois goleiros para o banco de reservas, o William e também o Samuel. É uma maneira de motivar, uma maneira de, principalmente para o Samuel, já ir ambientando ele também? Por que dessa decisão de levar os dois? Exatamente. Hoje a regra, né, o regulamento permite com que você possa ter 23 atletas. E nós temos feito esse trabalho, desde o jogo passado em casa, né, de dar a oportunidade dentro desse processo de formação desses garotos. Isso ajuda ele a vivenciar situação de vestiário, de hotel, de preleção, de torcida, o
o comprometimento e o profissionalismo, o quanto é difícil. Então, eles vão amadurecendo, vão vendo, vão aprendendo, né? E isso é importante não só para eles, mas principalmente para o Curitiba. Isso é de suma importância. Já vista que o Samuel treinou hoje pela manhã, apresentou-se na hora do almoço à delegação, porque o Curitiba, nos jogos aqui em Curitiba, não concentra, né, uma determinação desde o início da temporada. Foi assim na minha passagem anterior e nesta novamente. Então, é importante para esses atletas, para eles vivenciarem essas circunstâncias da realidade do profissionalismo ou do profissional, para que eles possam amadurecer e evoluir. Marquinhos, o que o departamento médico tem passado... Físico, tem passado para você a respeito de Keirson, Norberto, Helder, Cáceres? Quando é que a gente vai poder ver esses atletas em ação? Eles têm feito um trabalho progressivo, né? O Keirson já encontra-se num quadro bem evoluído, né? O Norberto também. O Cáceres apresentou um quadro inflamatório, o qual ele teve que tomar medicamento que talvez o tire um tempinho a mais, aí, aproximadamente mais uma semana, 10 dias, em função desse processo inflamatório que acabou ocorrendo. E o Helder, na verdade, já vem numa evolução física, e a regularização, em função da ação dele contra o Bahia e a regularização na CBF, é que faz com que ele apresente condição ou não. Então, estamos só aguardando essa documentação para que ele tenha condições. Agora, é bom você ver um grupo com 3 vitórias, uma equipe evoluindo e ainda atletas a estrearem. Isso traz uma motivação maior, não só para o comando, mas acredito também para o torcedor. Marquinhos, e como corrigir, hein? 3 jogos, 3 gols tomados, o que fazer aí? Porque não é uma média boa, um gol por jogo tomado. Nenhum, não é nenhuma média boa. Mas enquanto nós estivermos fazendo mais do que sofrendo, é positivo. Mas tem que ser corrigido, só com trabalho, né? Temos trabalhado, o grupo ainda encontra-se ou terminou hoje a pré-temporada. Isso ficou visível, o quanto a equipe sentiu no primeiro tempo, já perna pesada. Então, nós sabíamos das circunstâncias, das dificuldades, mas sabíamos também que teríamos que vencer. Então, e essa pré-temporada não é pensando na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta rodada do estadual. É o que dá embasamento ao longo da temporada. Então, tudo isso agora começa a ter os ajustes finos dos trabalhos táticos, do desenvolvimento dos trabalhos técnicos, que possa haver preenchimento de meio, e aí a gente pretende aí para que nos próximos jogos diminua, né, e não sofra o número de gols e continue fazendo, né, para que possamos aí estar somando pontos e vitórias, que é importante. Marquinhos, por gentileza, queria que você traçasse um perfil do Marquinhos Santos à beira do campo. Como é que você se vê à beira do campo? Mais tranquilo? Na beira do campo mais agitado do que no dia a dia? Como é que você se vê ali à beira do campo? Não, na verdade eu fico observando muito a questão do adversário, né? Fazendo a leitura tática do adversário, vendo a nossa equipe, às vezes um pouco mais enérgico quando eu percebo que a equipe acaba caindo num marasmo ou tendo dificuldade mental dentro do jogo, então eu preciso ser um pouco mais enérgico, mas procuro sempre se manter tranquilo, sereno, e para que possa fazer a leitura tática e as correções necessárias dentro da partida.